Olá, sejam todos bem-vindos ao estudo da lição, às palavras cruzadas. Hoje iremos fazer um estudo que é um estudo conclusivo do tema que temos vindo a desenvolver ao longo das últimas 13 semanas. O tema geral que é compartilhar ou fazer amigos para Deus, compartilhar a palavra. Nós temos uma missão especial que nos foi dada por Cristo, que é compartilhar o Evangelho. Temos essa responsabilidade e vimos ao longo destas semanas as diversas maneiras de o fazermos. Hoje, como conclusão, vamos descobrir que esse mandamento de nós espalharmos aquilo que temos recebido é um mandamento que deve ser feito com amor, através da fé. Uma coisa simples, circular e que nos ensina o apóstolo Paulo num texto extraordinário que ele escreveu em Filipenses e que diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse texto é mais conhecido porque ele diz que Jesus, tendo as características divinas, tendo as características do Pai, as características de Deus, não teve por usurpação ser igual ao Pai, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo e, tomando a forma de servo, fez-se semelhante aos homens. E, portanto, esta é a maior prova do amor. E nós, como exemplo, e como dizia o apóstolo Paulo, temos este mandamento, que é transmitir esta mensagem que recebemos um dia de alguém também, por causa do amor que temos para com os outros e, sobretudo, pelo amor que Cristo votou a nós próprios, temos este mandamento, que é compartilhar o Evangelho. Esta é, digamos, a súmula da lição ou do tema que nós iremos compartilhar aqui uns com os outros. E é verdade, socorrendo-me do verso áureo, eu podia dizer que eu fiquei impressionado com a palavra aniquilou-se, e depois de alguma leitura eu fui ver que é algo que eu, como cristão, também preciso desenvolver. Ou seja, eu preciso esquecer-me de mim mesmo para poder fazer um bem maior ao próximo. É o que Cristo procura nos transmitir, ou que Paulo procura nos transmitir no texto que é o nosso verso áureo, o verso para memorizar desta lição 13. Porque para nós humanos, se calhar, é mais difícil, mas eu imagino Cristo sendo o Deus, não é? O Deus da palavra, que no princípio ele dizia as coisas e tudo era criado, ter que se esvaziar, ter que esquecer que é Deus, que é o Criador, o doador da vida, e poder viver como um homem, tal como nós somos hoje. Então, essa expressão aniquilou-se a si mesmo, para mim, logo na introdução, faz-me até, por vezes, confusão como é que Jesus conseguiu ser tão humilde ao ponto de chegar à estatura do ser humano. Exatamente. Dizer também que hoje, para terminar a lição do trimestre, estamos a fazê-lo em 3, tanto que as palavras vão se cruzar em 3. Agradecemos a Deus pela participação e aceitação dos irmãos Cláudio Durão e Mário Oliveira. E, acrescentando no que já disseram, diria que, ao fazermos amigos para Deus, que é o foco dessas 13 lições, devemos consentir ou até mesmo aceitar, se calhar é mais isso, aceitar pela fé o sacrifício que Jesus teve e tem por nós. Exatamente. Isso exige sacrifício e devemos aceitar isso pela fé. E devemos estar dispostos a enfrentar vários desafios para que aqueles que jazem conjuntamente com o mundo em situações desfavoráveis, que trazem lágrimas para Deus, venham ao conhecimento da verdade, fazendo o link com a lição número 12, ouvindo o apelo exigente para aqueles que já têm a verdade, do que esse mundo vai mesmo terminar. Então, Jesus, como disse o irmão Cláudio Durão, correu o risco, né, ao esvaziar-se, correu o risco de perder
de perder a causa da humanidade, a salvação da humanidade. Porque, é assim, eu costumo até dizer, ele podia ter dito, nós avisamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nós avisamos que era os parâmetros para que vocês vivessem felizes na nossa presença são esses, e vocês foram para o outro. Então, eu já aguentei até aqui, e aqui eu já não vou mais, desisto. Correu esse risco, deixou todos os louvores, deixou todas as honras celestiais. Em Isaías encontramos a passagem que diz que os serafins dizem santo, santo, santo em todo o tempo. Ele deixou tudo isso para morrer por mim, pelo irmão Cláudio e pelo irmão Mário Oliveira e pelos amigos que nos assistem. Então, esse sacrifício deve nos motivar para fazer amigos para ele, enquanto ainda há tempo. Exatamente. A essência, diz-nos aqui o texto, que a essência do pensamento de Jesus foi o amor abnegado. E, portanto, segui-lo significa amar como ele amou, servirmos como ele serviu e ministrarmos como ele ministrou. Digamos que seria a base do amor abnegado de Jesus. Ele transmite-nos esse amor e convida-nos a fazer o mesmo que ele fez. Claro que ele o fez numa dimensão que é incomparavelmente superior à nossa, não é verdade? Porque, por aquela circunstância que estávamos a falar, que ele deixou as cortes celestiais, todas as honras, todo o poder que lhe era dado, ele que tinha uma igualdade para com o Pai, como diz o texto também do apóstolo Paulo, era igual ao Pai, a mesma essência, não é verdade? Deixou todas essas prerrogativas para encarnar na posição de servo, como diz o texto também, a posição de escravo, que é o que o servo quer dizer. E ele, portanto, não nasceu num trono de ouro, ele veio nascer na posição mais humilde e foi desde aí que ele começou todo o seu ministério, não é verdade, nessa situação de servo, não é? Para quê? Para vir depois, mais tarde, a morrer de uma forma ignominiosa, de uma forma vergonhosa para o homem, que é a morte na cruz. Para morrer no nosso lugar e nos dar este mistério da salvação. Este é um amor que quer dizer que é misterioso para nós, para a nossa capacidade humana, ultrapassa-nos a compreensão. Perceber como é que uma divindade chega ao ponto, não é verdade, de se esvaziar a si mesmo para nos manifestar este tão grande amor. É este amor incomparável e incompreensível que o apóstolo Paulo muitas vezes declara. Pois, porque para Jesus chegar a este ponto de se esvaziar a si mesmo, ele correu um grande risco. Ou seja, Jesus deu tudo o que tinha para a humanidade perdida. Exato. E o autor da lição, o pastor Mark Phelan, faz aqui um comentário a dizer que nós também devemos pedir que o Espírito Santo nos esvazie da nossa ambição egoísta, porque isto vai nos custar alguma coisa. Ou seja, nós hoje temos receio de nos esvaziarmos daquilo que nós somos, dos títulos, da posição social, dos amigos que se calhar não são cristãos, dos ambientes que nós frequentamos, porque nós sabemos que isso nos vai custar alguma coisa. Então, é sobre esta alguma coisa que Jesus quer que nós tomemos uma posição. Ou somos de Cristo, ou então existem coisas no mundo que nos atraem mais do que o sacrifício que ele fez por cada um de nós. Essa é a grande questão que eu encontrei na lição desta semana, na parte domingo, do amor abnegado, ou seja, é um amor que não espera recompensa, podia não ser correspondido, mas ele fez na mesma, e é algo que nos faz pensar, pelo menos a mim faz pensar. Exatamente, e dizer que eu tenho apreciado uma música do grupo Cânticos Vocal, que eles copiaram ou imitaram dos Gaida, que é sobre
quem é Jesus? O alfa, o ômega, o princípio, o fim, por aí vai. Os Geida, há uma parte que eles dizem que ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas o grupo Cântico Vocal do Brasil, eles tiraram essa parte, porque eu também acho que faz sentido, porque reduzir, eles atribuem vários títulos, mas reduzir Jesus apenas com uma segunda pessoa da Trindade, parece que fica, eu entendo que fica vazio por um amor tão abnegado que ele passou para a humanidade. Então, dizer apenas que Jesus é segunda pessoa da Trindade, eu entendo que é muito pouco. Se calhar faz todo sentido o grupo Cântico Vocal não passar essa parte na sua música. E a caminhada cristã é manter-se salvo um dia de cada vez. E isso exige morrer pelo eu. Tal eu, que eu não abro mão, e eu não abrir mão do meu eu, Deus fica triste e diz sempre, mas esse é meu filho. Será que o que lhe falta para ele reconhecer? O amor, o que mais que eu vou lhe mostrar? Para ele reconhecer que eu dei tudo que tinha em Jesus Cristo para que ele fosse salvo, para que ele vivesse com esperança, vivesse bem enquanto espera uma vida eterna. O eu, não sou eu, o meu eu não morre. E se não morre, não consigo fazer amigos para Deus. O apóstolo Paulo, ele próprio também falou dessa luta, aquilo que ele mais desejava, aquilo que ele tentava fazer, dizia ele que não conseguia. E depois acabava por dizer que apenas em Cristo, não é? Apenas vivendo em Cristo ele conseguia ultrapassar essa sua vontade, esse seu eu, não é? Porque aquilo que quero não faço e o que não quero eu faço. Porquê? Porque a natureza humana realmente é contrária à natureza divina. E nós temos, por causa do pecado, esta natureza impregnada em nós. E Deus conhece isso. E nós vemos isso ao longo da lição com Pedro, etc. Não é verdade? Vemos que o grande mistério da salvação humana é este, é a luta contra o próprio eu. A luta contra o próprio eu. Nós temos aqui, na continuação da lição, aquilo que é um convite à entrega. E vemos como Jesus fez vários chamados, não é verdade? Temos chamados que foram feitos a homens simples, pescadores, aos irmãos Simão e André, aos irmãos João e Tiago, enfim, eram pescadores, homens humildes, numa situação, digamos, em termos de sociedade, não teriam uma posição social elevada, e vemos que estes homens, de um momento para o outro, eles largaram as redes, largaram a faina em que estavam empenhados, não é verdade? E seguiram Jesus. E ficamos a pensar, mas por que razão, como é que é possível que, através de um convite simples, há uma pessoa que passa na praia, nos convida a seguir, deixa tudo e anda e que eu faço tipo pescador de homens? Não é verdade? Não. Nós sabemos que há um enquadramento. Estes pescadores, estes homens, já tinham sido impressionados por Jesus. Eles já tinham visto em Jesus algo de extraordinário, algo de divino, algo que os tinha marcado. E todos eles responderam sim ao chamado de Cristo. Assim, à primeira. E deixaram tudo e seguiram. Isso leva-nos, evidentemente, como estudiosos da palavra de Deus, a perceber que eles já tinham visto em Jesus algo. Os laivos divinos da vida de Jesus já tinham sido manifestos para estes apóstolos. E também houve outros homens, quer dizer, chamados inesperadamente, como Mateus, não é verdade? Como aquele cobrador de impostos, que era um homem odiado pela maior parte dos judeus, era um homem que na sociedade também estava nos antípodas do bom nome, não é verdade? Era alguém que tinha fama de ladrão, de se quiserem, de corrupto, e este alguém foi convidado também para seguir Jesus. E também o fez, não é verdade? E vemos que as mais dispares posições sociais foram chamadas por Cristo e estas pessoas foram impressionadas pelo exemplo dele e seguiram-no, não é verdade?
Isto é um exemplo para nós. Antes de entrarmos ainda no aspecto de Paulo, que também foi outro chamado especial. Antes do Beneneco poder avançar com o comentário e se calhar com a música que vamos ouvir daqui a pouco, eu fiquei a ouvir atentamente o irmão Mário e eu fiquei assim a pensar, como é que é possível Pedro, Tiago, João, Mateus e todos os outros apóstolos ou discípulos de Cristo, que imaginem de ouvir falar e num abrir e fechar de olhos, Jesus diz, segue-me, e eles deixavam tudo e o seguiam. Eu fico aqui a pensar, será que nós hoje temos condições de abandonar tudo que nós temos na vida para seguir este Jesus? Porque os discípulos não disseram assim, não, deixa-me ainda consertar aqui as redes, deixa-me ainda apanhar mais peixe, deixa-me ainda fazer mais dinheiro, que é para ver se eu tenho uma vida mais justa, uma vida mais condigna, deixa-me ainda organizar a minha família. Não, eles seguiram logo sem saber o que é que lhes havia de acontecer. É impressionante, é impressionante. Eles podiam ter dito, não, espera, eu vou despedir-me da minha mulher, vou despedir, não é? É, exatamente, eu fico aqui, como é que é possível? E nós hoje ficamos aqui ainda meio reticentes quanto a essa entrega que nós devemos ter, não é? Porque o que mais chama atenção para mim não é só o convite, é a entrega destes homens à causa do Mestre. Exatamente, e a irmã White, no seu escrito, né, revela o facto dela também ter lutado com o Senhor quando recebeu o convite para ir para a Austrália, por causa da família. E eu também tenho recebido alguns apelos, nós devemos realmente atender a família, mas o atender a família não pode suplantar o interesse maior que é de servir o mestre. Portanto, ela disse que não, as crianças, o filho, se a questão são os filhos, eu retiro o filho. Disse, se é isso, Senhor, eu vou. E o Mateus tinha uma posição privilegiada, o irmão Mário já disse. Podia dizer, Senhor, eu ainda tenho que... Depois, assim, eu vou estar com Pedro, Tiago, esses que não gostam do serviço que eu faço, as pessoas não gostam de mim, eu acho que não vou por aí, não vou pensar... Não, ele foi, deixou o lugar privilegiado do cobrador de impostos e avançou. É um amor realmente abnegado, seguir o mestre. É um convite à entrega que é feito a nós e seria bom se os amigos que nos assistem, os irmãos e as irmãs, e nós fizéssemos um pacto, no verdadeiro sentido da palavra, com Cristo para nos entregarmos à causa do mestre. Bom, vamos fazer uma pausa, o programa está muito bom, vamos fazer uma pausa e vamos ouvir uma música na voz da nossa irmã Helena Antunes, com o título Pela Fé. É sempre um programa sexta-noite da nossa querida igreja Adventista do Sétimo Dia de A20. A vossa atenção. Dar valor ao que não tem valor, para quê pôr rancor no lugar do amor, para quê pôr o eu no lugar de mais fé, para quê?
Por que não decidir hoje aqui ter mais fé? Por que não consagrar-me hoje aqui ao Senhor? Por que não aceitar o poder redentor de Jesus? De Jesus. Olha à tua volta, não olhes só para ti. Vê quanto sofrimento o mundo precisa de ti. Tu podes ter essa fé que montanhas faz mover, e assim, no poder de Jesus, os doentes sarar e a dor aliviar pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Ok, muito bem. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é um passo de fé que eu, o irmão Mário, o irmão Cláudio, os amigos e as amigas que nos assistem devemos ter para fazermos amigos para Deus. Dando continuidade nessa segunda parte do nosso programa Palavras Cruzadas, lições da Bíblia, esta é a lição número 3, a última do terceiro trimestre de 2020. Vamos falar um pouco, já começamos antes da música, sobre Paulo. O chamado de Paulo foi dramático, tanto de perseguidor de judeus, né, ou de cristãos, seguidores de Cristo, para um influente pregador do Evangelho, que escreveu muito mais no Novo Testamento que os outros autores. Foi um chamado dramático. Não significa necessariamente que cada um de nós poderá ser ou deverá ser chamado como Paulo foi chamado, mas Deus nos chama para o serviço. Por isso é que ele não usa anjos, até eu diria fazê-lo, mas Deus nos chama em função daquilo que ele sabe e conhece de nós. Agora, a questão é, ele ao nos chamar, será que nós aceitamos? E se aceitamos, temos cumprido o chamado? Essa é a questão aqui a debater nesse vaso escolhido por Deus. Paulo foi um vaso realmente escolhido. Portanto, era inimaginável um Paulo que tinha ideias fixas sobre a salvação, sobre o cristianismo na altura, e que mudou assim, quer dizer, foi um milagre inexplicável. Agora, eu tenho feito a minha parte no chamado de Cristo. A história de Paulo é de facto extraordinária, porque se havia um candidato improvável a ser chamado para pregar o Evangelho, eu estou convencido que aos olhos humanos esse candidato seria Paulo, não é? Ninguém se lembrava, com certeza, Pedro, Tiago, João, os apóstolos na altura estavam a pregar o Evangelho. Aliás, nós, na história que o capítulo 9 de Atos nos conta, revela-nos exatamente um pormenor muito, muito saboroso. Quando em sonho Ananias é visitado, não é verdade? Diz assim, olha, Ananias, o Senhor diz, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas procura por Saulo, localidade de Tarso, pois ele está orando. E
e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse Ananias. Reparem agora a resposta. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Portanto, desculpa, deve estar enganado. Não deve ser esse Saulo que eu estou a pensar, porque esse homem é o terror dos cristãos. Exatamente. Esse homem para nós é, de facto, o terror. Imaginem, foi exatamente este homem que Cristo foi chamado. Portanto, isto mostra-nos que, aos olhos humanos, nós somos sempre maus juízes. Nós somos sempre maus juízes. Quando analisamos, temos tantas histórias na Bíblia que nos mostram isso, a história da escolha de outras, enfim, nos mostram exatamente isto, que Deus vê para além do olho humano. Amém. E a história de Paulo comprova exatamente isto que eu estou a dizer. E o que Ananias dizia é a realidade que nós vivemos hoje, porque o apóstolo Paulo, na verdade, era conhecido naquela época como o javali selvagem, e não é por acaso que Ananias ainda duvidou se era de facto aquele homem que perseguia e enviava cartas para que os cristãos fossem perseguidos e até mesmo mortos. Então, exatamente. Mas aqui também há outra parte, ou outro lado da moeda, que é a questão da desconfiança que existe no cristianismo. Por exemplo, eu se ao longo da vida fui um beberrão, dificilmente aquele grupo de amigos cristãos que eu me tornei hoje vai começar a olhar-me de outra maneira. E, principalmente, tal como aconteceu com Paulo, se for um chamado dramático, um chamado para a glória do Senhor. As pessoas, ou seja, os líderes e membros da igreja, vão querer olhar para a vida passada para ofuscar o brilho da glória que Jesus quer fazer na nossa vida. E assim aconteceu com Paulo. Amém. Então, é um chamado para que nos esqueçamos daqueles pecados que Deus já perdoou. O nosso tempo avança e eu falaria um pouco da lição de quarta-feira, as exigências do amor, não é? Que diz que o amor de Cristo nos constrange, ou seja, o amor de Cristo nos une. Nós viemos de mais diferentes, não é? De países até diferentes, mas quando estamos com os nossos irmãos, só de saber que este é cristão, este comunga ou professa os mesmos ideais do que eu, parece que as barreiras se rompem e nos entregamos completamente à amizade, à simpatia e ao amor às pessoas, que é impressionante. Por isso é que Paulo acertou em cheio ao dizer que o amor de Cristo nos une. Nos une. Eu acho importante realçar este aspecto do amor cristão. De facto, começamos com o amor de Cristo, não é verdade, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo para vir ser um servo como nós, vir ser um servo para nos dar o exemplo e morrer em morte, e morte de cruz, como dizia o apóstolo Paulo, não é verdade? E agora estamos a ver que a essência do nosso testemunho deve ser o amor. Quer dizer, é o amor que nos compele a fazer, o amor manifesta-se sempre em ação. Dizer, eu amo muito o meu irmão, eu amo muito o meu vizinho, e vejo o meu vizinho com fome e não faço nada por ele, não pode ser, não é? O amor revela-se na ação. Exato. O amor revela-se na ação. E por isso mesmo, quando nós vemos aquelas perguntas que Cristo faz a Pedro depois da ressurreição, quando vai ter com eles na praia, quando eles estão a pescar na sua faina, não é verdade? E Jesus vai ter com eles, porque ele tem uma missão aqui especial e ele quer falar com Pedro. Porque Pedro, há 3 noites atrás, tinha traído Jesus e tinha traído 3 vezes. E tinha-o traído de uma forma, digamos, violenta, com imprecações, com palavrões. Imaginemos aquela empregada a falar, tu também estava com ele, cala essa boca e tal.
nós imaginamos Pedro assim, não é verdade? Porque foi assim que Pedro falou. E, portanto, este homem era um homem amargurado numa situação terrível. E Cristo tinha uma missão para com Pedro e vai ter com ele, não é verdade? E vai dizer-lhe, fazer-lhe 3 vezes aquela pergunta: Pedro, tu amas-me? E aqui é muito interessante o termo que é utilizado por Cristo. Quando Cristo faz a primeira pergunta, usa um termo que é o amor agape, o amor de Deus, aquele amor que não tem explicação, um amor incomensurável. Cristo, Jesus, pede a Pedro, pergunta a Pedro, HP, Pedro, tu amas-me? E Pedro responde, sim, Senhor, eu amo. E quando Pedro responde, eu amo-te, ele diz, usa o termo filéu. Sim, eu amo-te, eu tenho amor por ti, eu sou teu amigo. É o que Pedro quer dizer. E depois a resposta de Cristo é, então, o que é que faz? Vais apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Não é verdade? E na segunda vez que Cristo lhe vai perguntar, Pedro, tu amas-me? Desta segunda vez ele já usa o termo que ele tinha usado. Pedro, tu tens filéu, tu és meu amigo? E Pedro torna a responder, sim, Senhor, eu amo-te. Apacenta os meus cordeiros, diz Jesus, não é verdade? E uma terceira vez. Reparem, 3 vezes, exatamente as vezes que Pedro tinha também negado o mestre. E pela terceira vez, Pedro, desesperado, diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E é este diálogo extraordinário entre Cristo e Pedro mostra-nos, de facto, o âmago da essência, a essência da relação dos cristãos, o amor. Exato. E também do cristianismo. E vemos aqui, sim, esses 3 princípios que o irmão Mário bem elencou, que nós podíamos ver que ali encontramos bênçãos, maldição e promessas de restauração, porque Pedro foi restaurado ali, no mar de Tiberíades, onde ele percebeu que, aceitando Cristo, não é, ele poderia ser restaurado e ser colocado numa posição de destaque. E eu creio que foi mesmo a lição de 4ª ou 5ª-feira que ainda veio mencionar a ideia de que ele compreendeu tão bem o que Cristo lhe tinha dito que a sua morte foi semelhante à do mestre. Não aceitou... Porque mesmo neste texto, no seguimento do texto, Jesus vai lhe dizer, olha, exatamente, tu agora cinges-te a ti mesmo, mas chegará uma altura que outro te cingirá e te dará para onde tu não queres. Não queres. E depois o apóstolo João, que escreve este texto, diz que com isto Cristo estava a indicar-lhe com que morte ele havia de morrer. Morrer, sim. E ele percebeu, Pedro percebeu isto. Isto foi uma coisa extraordinária. E ele, depois de ter percebido o perdão de Deus, estava nessa disposição, esteve nessa disposição e foi fiel até à morte, e também uma morte de cruz, não é? E ele estava na disposição de seguir o mestre, mesmo sabendo que iria ter um fim semelhante ao que o próprio Cristo teve, não é? Sim, o nosso tempo avança e dizer que as exigências do amor e a decisão do amor valem a pena. Num mundo que não tem... Após o pecado, eu arrisco-me em dizer isso, após o pecado, não tem mais nada a oferecer. Se teve, e podemos concordar, foi antes do pecado. Aí o mundo tinha tudo para oferecer. Mas após o pecado, o mundo já não tem nada a oferecer. Então, o que o amor exige e a decisão de fazer as coisas que Deus espera de cada um de nós pelo amor, ou seja, e o amor é o que Ele fez por nós, e aí nós fazemos para os outros, porque Ele nos amou. E temos dito que a salvação é pela graça. Mas nós não podemos viver por isso mesmo, ou seja, Jesus já fez, eu vou viver Em tempos, um colega me confrontou e disse, mas você não trabalha o sábado, não vem o sábado. E Jesus já fez tudo, nós vivemos pela graça, ou seja, vivemos na graça, vivemos no sacrifício. Sim, vivemos no sacrifício, mas não significa desonrar o sacrifício dele. Não faz sentido. Jesus, já dissemos na introdução, Jesus despiu-se de tudo, foi chicoteado,
foi humilhado da pior maneira. Portanto, o que Jesus sofreu, nós não conseguimos entender por agora, só na eternidade, quando receberemos também todas as glórias. Portanto, não faz sentido. Alguém que fez isso por mim, eu aqui só porque ele morreu, isso faço, e aquilo faço, isso não faço. Portanto, viver por minhas escolhas, porque Jesus já fez. Não faz nenhum sentido. Ele tem me amado, guardarei os meus mandamentos. Esse é o que muitos de nós esquecem. Eu acho que o irmão Mário poderia avançar já para os comentários finais. Pois. Eu diria isto, que aqui com Cristo, Pedro percebeu que tinha um privilégio, que tinha sido perdoado, e para ele era um privilégio extremo. Esse privilégio, ele percebeu que tinha um preço. Esse preço seria a sua morte na cruz, como a morte de Cristo, como eu disse há pouco. Mas para ele, para Pedro, nenhum sacrifício era demasiado grande, não é verdade? Porque para se unir a Jesus na sua missão de levar a mensagem ao mundo, de levar Cristo ao mundo, não é verdade? E mais tarde o apóstolo João, na sua epístola, vai-nos também dizer que nós conhecemos o significado do amor nisto. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nós a nossa vida pelos nossos irmãos. Este é um texto extraordinário do apóstolo João, que está em 1 João 3, 16 a 18. Reparem, portanto, Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nós a nossa vida pelos nossos irmãos, se necessário for. Portanto, isto é, se fazer ou seguir o exemplo de Cristo. Nós, muitas vezes, não compreendemos, ou temos dificuldades, ou temos alguns constrangimentos em testemunhar. E, às vezes, eu pergunto-me a mim próprio, por que razão eu não testemunho mais? Será pelo constrangimento, isto é, pelo medo da rejeição? Porque eu sempre tenho medo da rejeição do outro, que não aceito. É uma questão um pouquinho, como eu hei de dizer, talvez egoísta, mas é esse medo de ser rejeitado, não é verdade? Muitas vezes leva-nos a nos calarmos em determinados momentos quando nós poderíamos testemunhar. Pois bem, aqui com Pedro nós aprendemos que o testemunho pode e deve levar-nos, nem que seja ao sacrifício máximo, que é a nossa vida. O testemunho é fundamental, porque Cristo deu-nos o exemplo de, por nós, ele fez tudo. E sacrificou-se e deu a sua vida na cruz para nos salvar. Temos, digamos, essa responsabilidade de testemunhar perante os outros o nosso exemplo e ser para os outros um amparo, o amor transformar-se em qualquer coisa de prático, mas levar às pessoas o testemunho da salvação por Cristo. Ok, obrigado, irmão Mário. Eu diria apenas, lendo aqui um texto da irmã White, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, páginas 116 e 17, diz que aqueles que têm a supervisão espiritual da Igreja devem preparar planos e meios pelos quais se possa dar a todos os seus membros uma oportunidade de fazerem alguma coisa na obra de Deus. Diz a irmã White que poucos percebem o quanto se tem perdido por causa disso, ou seja, não prepararmos a igreja com planos específicos para podermos resgatar almas do mundo das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Muitas vezes é como o irmão Mário disse bem, temos medo da rejeição, temos medo de sairmos e falar com os nossos amigos, colegas e vizinhos, porque nos esquecemos que a nossa missão é apenas testemunhar. Agora, quem convence, quem converte os corações, isso aí já não é nosso trabalho. É o Espírito Santo que vai trabalhar na vida e no coração das pessoas para que elas possam aceitar o convite que nós endereçamos a cada uma delas. Então, em jeito de conclusão, era o comentário que eu gostaria de fazer. Ok, terminamos de dizer que Jesus, como homem, honrou o Pai. O Espírito Santo,
depois de Jesus ter ascendido aos céus, honra dia e noite, todo o tempo, a Cristo, o nosso Salvador. E nós devemos honrar a Deus para fazer amigos para Ele. Um mundo que jaz no maligno, um mundo que já não faz sentido, agora vivemos escondidos e desconfiados uns dos outros. Oh, irmãos, à medida que o tempo passa, tudo azeda, o termo mesmo é esse. Então, vamos fazer amigos para Deus enquanto ainda é tempo. Honremos a Deus com o nosso falar, com o nosso vestir, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com o nosso tato, com tudo que somos e temos. E que essas palavras cruzadas, o último programa do terceiro trimestre, sirva de incentivo para nós mesmos, né, os moderadores, e que esperamos que tenha contribuído para os que nos ouvem, os que nos assistem, e que tudo seja para a honra e glória